E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário, sobre alguns comentários protestantes do último vídeo, É impressionante como o protestante, não entende ou não quer entender, não quer se aprofundar. Eu sei que o fato é que mostra muito despreparo, em não conhecer e não aceitar a ordem de Jesus Cristo, de achar que a palavra de Jesus Cristo, o poder da palavra de Jesus Cristo era só momentâneo, era só ali naquele momento dos apóstolos, da vida dos apóstolos. Uma série de comentários, de um irmão que está sempre comentando aqui no canal, quando eu mostrei, por exemplo, aquelas passagens onde Jesus está dando autoridade, à igreja, aos discípulos, de ligar e desligar, aonde Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, eu também vos envio. Aí o irmão protestante diz, não, mas ele enviou, os discípulos, e não a igreja católica. Olha só que interessante, ele enviou os discípulos, e não a igreja católica. E assim, todos os comentários ele dizia, não, Jesus enviou, os discípulos e não a igreja católica. Essa é a argumentação dele. Porém, aí tem uma coisa que ele não entende, que Jesus Cristo deu autoridade, aos discípulos, de ligar e desligar. Jesus disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A quem vocês perdoar o pecado será perdoado, a quem não perdoar não será perdoado. Isso ia valer só para os discípulos, para os primeiros discípulos? Olha só que incoerência, protestante, Não, isso aí foi para os discípulos, Isso aí Jesus Cristo falou para os discípulos. Sim, Jesus Cristo falou para os discípulos. E como chegou até nós isso aí? Como é que chegou até nós? Quer dizer que era para morrer ali com os discípulos? Veja só que interpretação vazia, assim, com todo respeito, mas veja só que absurdo de interpretação. Não, Jesus Cristo falou isso para os discípulos. Então, todo o evangelho foi falado para os discípulos. Então, não serve nada para nós. Quer dizer, segundo essa tese desse protestante, a gente pode dizer muito bem, não, tudo que foi escrito ali, Jesus Cristo falou para os discípulos. Sim, ele falou primeiramente para os discípulos. Mas era para quê? Não era para os discípulos divulgarem aquilo e fazer outros discípulos? Era ou não era? Era para os discípulos divulgar e fazer outros discípulos. E assim sucessivamente. Por isso que chegou até nós aquela autoridade que os discípulos tinham, que mostra claramente que é uma autoridade diferente dos fiéis, dos leigos, Alguém tinha uma autoridade que era a hierarquia da igreja. Jesus Cristo disse claramente, quem vos ouve, a mim ouve, Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, a igreja é formada, por uma hierarquia. Tem os leigos, e o texto bíblico mostra claramente que os discípulos tinham autoridade. Tinha autoridade, sim, Até o apóstolo Paulo vai dizer, na sua despedida aos bispos de Éfeso, Ele vai dizer assim, cuidai de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, pastores, para guiar o rebanho. Ou seja, é claro, que o rebanho tinha pastores. Agora, não, mas isso aí era só para os discípulos. Quer dizer que você crê que aquela autoridade que Jesus deu, quando Jesus disse assim, a quem vocês perdoar o pecado será perdoado, a quem vocês não perdoar não será perdoado, você acredita que era só para aquele tempo dos apóstolos? Claro que não, chegou até nós com a mesma autoridade. Essa é a minha fé, a mesma palavra
que Jesus Cristo falou aos discípulos lá no início da igreja, a mesma palavra está vogando hoje. Para quem crê em Cristo, né? Está vogando hoje. Porque senão, se eu disser não, foi só para aquele momento, Jesus Cristo falou isso para os discípulos e não para nós, pronto, acabou tudo. Não teria chegado nada para nós. Jesus Cristo falou para os discípulos e os discípulos transmitiram a outros, transmitiram a outras pessoas. E assim, sucessivamente, chegou até nós. Uma criança, né? Uma criancinha pequena, se você ensinar isso para ela, ela aprende, né? Olha, foi assim que aconteceu. Jesus Cristo é a fonte total da nossa salvação. Jesus Cristo recebeu essa autoridade do Pai, né? Depois esse mesmo irmão protestante diz, não, Deus não enviou a igreja nenhuma. Mas, meu amigo, né, tá claro nas Sagradas Escrituras que o Pai enviou Jesus Cristo enviou, né, a igreja. Como eu vinha dizendo, né, você fala isso para uma criança, olha, o Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por sua vez, em vários textos das Sagradas Escrituras, disse isso, olha, né, o poder foi dado a Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse, enviou a igreja com esse poder. Todo o poder foi me dado no céu e na terra, né, ide, portanto, pregar o evangelho, ensinar a toda criatura, né? Fazer discípulos em todas as nações. Ou seja, os discípulos saíram com essa autoridade, e essa mesma autoridade está vogando hoje. Quer dizer, eu negar essa autoridade hoje, é eu negar o poder de Cristo, né? Quer dizer que a palavra de Cristo tem poder ontem, hoje e amanhã. Ou seja, sempre teve poder, sempre é atualizado o poder de Cristo, né? E assim eternamente. Senão vou dizer, não, naquela época Jesus Cristo falou isso para os discípulos, mas não é para a igreja hoje. É um absurdo, né? Como é que chegaria até nós? Jesus Cristo falou para os discípulos falaram para outros, e assim sucessivamente chegou até nós. Já no ano 100 já no ano 107 já era chamada de Igreja Católica. Então não tinha outra, né? Não tem outra. Só nega realmente quem quiser permanecer no erro, né? Ou fazer chacota com Deus, né? Fazer chacota com Deus e com seus discípulos, né? Porque a moda é essa, fazer chacota, né? Mesmo sabendo que é verdade, mesmo que é irrefutável, porque a verdade é irrefutável, a pessoa faz chacota, né? Faz chacota. Só que de Deus não se zomba, e cada um vai pagar por aquilo que tiver feito, né? Cada um vai pagar por aquilo que tiver feito. Porque não dá para crer nesse Jesus mutilado que os protestantes pregam, né? Que é um Jesus, né? Com vários corpos diferentes. Um Jesus, né? Totalmente dilacerado. Cada um ensina de um jeito, né? E a Igreja Católica não. Ela veio de Cristo, né? Foi o próprio Cristo que fundou a Igreja Católica, né? Quando ele deu essa autoridade à Igreja, obviamente, os discípulos dele prepararam outros homens, né, para assumir o seu encargo, né, para assumir a sua posição, os bispos, né, o Papa, o lugar de São Pedro, o lugar de cada bispo. Se fizer, né, uma volta, né, no tempo, cada bispo hoje, ordenado validamente, vai chegar em determinado, né, apóstolo. O Papa vai chegar em São Pedro. Ou seja, é por isso que eu tenho fé, é por isso que muitas pessoas têm fé, porque sabe de onde veio, né? Sabe onde está ligado. E achar que essa autoridade dada aos primeiros discípulos não é válida hoje, é o mesmo que negar Jesus Cristo, né? É o mesmo que negar Jesus Cristo, que dizer que não importa, né? Não importa. Por exemplo, dizer, se o Papa excomungar alguém hoje, não interfere em nada. Como não interfere em nada? O próprio Cristo falou que aquilo que você ligar será ligado, aquilo que você desligar será desligado. Então mostra um desprezo pela palavra de Deus, né? A gente vê um desprezo pela palavra de Deus. Alguém pode dizer que funda a igreja, que liga, que faz isso, faz aquilo. O outro diz se o Papa excomungou Lutero, ou se excomungar alguém, não importa, né? Ou seja, é o mesmo que dizer que não importa, né? Se o Papa, né, excomungar alguém, não importa, não interfere em nada
entre o homem e Deus. Então, é zombar de Deus, na cara de Deus, né? O próprio Cristo disse que aquilo que você perdoar, será perdoado, aquilo que não perdoar não será perdoado. E o homem hoje em dia diz, não, Senhor, se esse camarada aí, se o papado, né, não me perdoar, não me interfere em nada entre eu e o Senhor. Olha só, que absurdo, né? É o mesmo que dizer isso, porque Jesus está dizendo, aquele que vocês não perdoar o pecado, não será perdoado. Então, se o camarada morre excomungado sem o perdão da igreja, e achar que não isso aí não interfere em nada entre o homem e Deus, é zombar de Deus, é zombar de Deus. Se Deus disse, se Deus deu essa lei, né, essa autoridade à igreja, está dada, né? Ah, mas não era a igreja católica. E era qual? Dá o nome da igreja que era, sem fazer relativismo, né? É claro que era a igreja católica. E esses homens que receberam de Cristo passaram para outros, e assim sucessivamente. O próprio Cristo lá em João, né, naquela oração sacerdotal, em João 17, no versículo 20, veja lá, Jesus Cristo vai dizer assim, que está orando não somente por eles, né, pelos discípulos, não rogo, né, não somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim por causa da palavra deles. Olha só que interessante. Então é preciso crer em Jesus Cristo pela palavra dos discípulos. É tão claro, né, cara? É tão claro como a luz do dia, né? Jesus Cristo está dizendo, confira aí na sua Sagrada Escritura, João 17, né? Evangelho de João 17, versículo 20. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim por causa da palavra deles. Olha só. Quer dizer que aqueles que creem em Jesus Cristo por causa da palavra do discípulo de Cristo, por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Olha só, quer dizer que o pai poderia ter reunido a sua família dispersa pelo pecado sozinho, poderia, mas foi o meio que ele decretou, foi pelo Filho e igreja, né? Por Jesus Cristo, né? Igreja. Não existe Jesus Cristo sozinho. O texto é muito claro, né? Rogo não somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim por causa da palavra deles. Então, quando eu creio em Cristo por causa da palavra da igreja, estou fazendo o certo, né? É o certo. Porque a gente não está no tempo de Jesus Cristo, naquele tempo que ele viveu entre os apóstolos. O tempo dele, aquele tempo dele passou. Ele agora está de outra forma. E ele disse que orou por mim, por você, por aquele que crê nele, por causa da palavra dos discípulos. Olha só que interessante. Por causa da palavra dos discípulos. Então, o protestante hoje fica esperando o próprio Cristo vir em pessoa, pegar na mão dele, abraçar e dizer isso. Jesus Cristo enviou os discípulos. Jesus Cristo enviou os discípulos e quer que eu e você escute os discípulos dele. Ah, mas Jesus Cristo disse para aqueles discípulos. Os discípulos de hoje têm a mesma autoridade, o mesmo valor daqueles primeiros discípulos, né? Quer dizer que é uma confusão que os protestantes fazem, que eu acho que ou é realmente inocência ou é zombaria com Deus, né? É zombaria com Deus, né? É uma das duas. Ou é inocência ou é zombaria com Deus. Para zombar mesmo, vai dizer... Está dizendo com todas as letras que não confia em Deus, né? Que não recebe os discípulos de Cristo, né? Quer dizer que não recebe. Eu não recebo os discípulos de Cristo, porque eu acho que não é esse daí. Porque esses discípulos aí são pecadores. Os primeiros discípulos também eram pecadores, né? Os primeiros apóstolos, todos eles, a gente vê nas Sagradas Escrituras, eles também eram pecadores, eles tinham pecado, eles estavam nesse movimento de se converter. E mesmo assim, Cristo não abriu mão de nenhum deles, né? Não abriu mão de nenhum deles. Atestou, né, a sua autoridade a eles, atestou a sua autoridade a Pedro, né? Apacenta o meu rebanho, apacenta, né, as minhas ovelhas. E ponto final, quer dizer que os pastores de hoje têm a mesma autoridade dos primeiros apóstolos. A palavra de Cristo, veja, é por causa da palavra de Cristo que tem a mesma autoridade, né? Ah, mas o Papa pecou, isso. Pedro também pecou, os apóstolos também pecaram. Ou seja, o que está vogando é a palavra de Cristo. Se ele disse, né,
Aquele que vocês perdoar o pecado, eu perdoo. Quem vocês não perdoar, eu não perdoo. Não será perdoado. É só crer em Jesus Cristo, né? Está claro nas Sagradas Escrituras, né, que Deus quis salvar a humanidade por meio do seu Filho, né? Igreja, ou seja, Cristo como cabeça da igreja e a igreja como o seu corpo. Aquele que não entende isso, aquele que rejeita a igreja, achando estar ligado a Cristo, cabeça, se não tiver no corpo, como você se une a Cristo que é a cabeça, se você não está no corpo, né? Se você não está no corpo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu deixo nesse vídeo, né? Analisando esses comentários, sem pé, sem cabeça, né? Com todo respeito, mas mostrando uma pessoa que não crê em Deus, né? Simplesmente uma pessoa que não crê em Deus. Não, se os apóstolos, né, de hoje excomungar alguém, não interfere em nada. Como não interfere? Quer dizer que eles perderam o poder? A palavra de Cristo perdeu o poder? Quando saiu da boca de Cristo direto para o ouvido dos primeiros apóstolos? Você acha que perdeu o poder? Não. Continua com a mesma autoridade. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos, deixa o joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.